Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, esta quarta-feira da segunda semana da Páscoa, nós temos um resumo de todo o Evangelho. Se todo o Evangelho fosse consumido, ou se os discípulos de Jesus tivessem apenas resguardado esta pequena frase, já teria todo o conteúdo do Evangelho nela. E se a gente guarda essa frase em nosso coração, nós estamos próximos da luz e podemos deixar com que a luz nos ilumine. Escute, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Eu creio que esse se a gente pode dizer assim, é o resumo da vontade de Deus para nós. É claro que esse amor de Deus, ele tem diversos desdobramentos nas nossas realidades, mas Deus envia o seu Filho único ao mundo por causa do seu amor. É interessante a gente perceber isso, porque às vezes, com o tempo passando e a gente entrando em contato com os evangelhos, parece que Deus mandou Jesus ao mundo para morrer na cruz por nós. Muita gente até diz isso. Jesus serviu de sacrifício para aplacar a ira de Deus. E a gente percebe que não é. Deus enviou seu Filho ao mundo porque Deus ama esse mundo que Ele criou. Quando a gente toma o livro de Gênesis, diversas vezes nós vamos ouvir: e Deus viu que era bom. Ou seja, Deus ama o mundo e olha para o mundo com carinho. E quando a gente diz mundo, é tudo aquilo que a gente pode alcançar com a nossa inteligência. A terra onde nós pisamos, os outros planetas, a beleza do universo. Outro dia alguém me perguntou: se descobrir vida em outro planeta, o que vai ser de Deus? Olha, não tem nada de... Deus ama eles também, porque Deus ama o mundo como um todo, como uma criação só. E Deus envia o seu Filho a esse mundo para dizer a nós: olha, eu amo vocês. Eu escolhi criar vocês. Eu escolhi dar forma a tudo isso que existe, não porque vocês me pediram, mas porque eu, numa explosão de amor, eu fiz nascer isso que vocês enxergam. Quando a gente estudava teologia, e a teologia está muito fresca ainda na minha memória, eu me recordo de uma professora chamada Aila. Ela era uma nordestina muito afamada. Hoje ela mora na Paraíba, ela voltou para lá, mas ela dizia o seguinte, que Deus, no início do mundo, só existia Deus. E Deus teve que recuar um pouco. Imagina uma barriga grande. Ela dizia assim, né? Ele teve que murchar um pouquinho a barriga para dar espaço para a gente, ou para o universo. Deus teve que recuar para que nós existíssemos. Existe prova de amor maior do que essa? E a gente experimenta isso no dia a dia da nossa vida. Quantas mães recuam de sua vida para dar à luz a um filho? Quantos homens, quantas mulheres adotam filhos, quantos homens são pais biológicos e recuam de suas vidas, de seus sonhos, para poder criar aquela criança, para poder criar aquela criatura que Deus colocou sobre os cuidados dela. E a gente, quando olha para Deus, a gente começa: o grande ato de amor de Deus não é apenas ter enviado Jesus.
Isso é uma consequência e um desdobramento de um amor que começa quando ele cria o mundo e retrai a si mesmo para que a gente pudesse existir. E eu achava isso lindo. E eu acho isso lindo porque Deus, ele bastava a si mesmo. Deus, ele já tinha os objetos de amor. Deus é completo. E ele quis dar lugar a nós. E hoje, São João, escrevendo o seu evangelho, ele diz: Deus amou seu Filho, o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Olha, isso para nós, meus irmãos, é de uma fortaleza na nossa fé, porque nós descobrimos que esse Deus a quem nós amamos, mas a quem nós não vemos, Ele nos amou primeiro. E tudo o que a gente faz é em resposta a esse amor. E crer nele nos garante a vida eterna. Por quê? Porque quem crê em Deus sabe de onde veio e para onde vai. Sabe de onde veio e para onde caminha. Nós saímos de Deus e vamos voltar para Deus. Isso significa vida eterna. Isso significa que nós, seres humanos, precisamos nos aproximar dessa luz que emana de Jesus Cristo. Iluminar os nossos caminhos, iluminar as nossas escolhas, iluminar tudo aquilo que temos e somos, porque Deus sempre está do nosso lado. Mas nós não podemos nos dar por vencidos. Vejam hoje o que nós lemos no Evangelho. Os discípulos estão presos. Imaginem vocês, estão presos, Pedro e João presos lá na prisão. E aí, o que acontece? Deus, de uma forma miraculosa, pela oração dos fiéis, que fique muito claro isso, o povo orou para que Deus intervisse lá naquela situação, e Deus liberta aqueles homens. E aqueles que os havia prendido começam a perguntar: como? Como que esses homens estão soltos? Quem é que foi? Vai lá conferir na prisão. Chegaram na prisão, estava tudo do jeito que eles haviam deixado, a cadeia toda trancada, todo mundo lá tranquilo, porque ninguém tinha dado conta que eles haviam sido salvos da prisão. Milagre isso, muito grande. Mas mais milagre ainda é saber que os dois, depois de sair da prisão, voltam para o templo e começam a falar de Jesus. Esse é o milagre maior. Muita gente fica assim: que bonito, né? Deus foi lá, tirou Pedro e João da prisão e soltou, liberou eles. Não, eles voltam para o mesmo lugar e começam a falar de Jesus, começam a pregar Jesus, começam a anunciar o amor de Jesus, sem medo nenhum de voltar para a prisão. O grande milagre de Jesus Cristo não é aquilo que Ele faz, mas é aquilo que os discípulos dele são capazes de fazer porque creem, porque esperam, porque confiam. Irmãos e irmãs, imaginam vocês um enfermeiro que sai de casa, agora nesse tempo de pandemia, e ele vai para o hospital e ele sabe que naquele hospital existe um monte de pessoas doentes com um vírus mortal. E ele veste a sua capa, a sua arma e se veste de Deus, se reveste de Deus e vai cuidar de quem pode infectá-lo. É tão bonito perceber que esses discípulos de Jesus ainda continuam agindo no mundo. Hoje, fazendo a encomendação da dona Eudóxia, meu Deus do céu, a gente ali diante daquele corpo inerte, ela, o caixão lacrado, e a gente fica olhando, meu Deus, aquela família saiu de casa para dar o sepultamento digno àqueles que ela amava e ama ainda. Que coisa linda! É isso que nos faz acreditar no ser humano, é isso que nos faz acreditar em Deus, é isso que nos faz descobrir que Deus ainda reina nesse mundo.
Deus está aí. Só não consegue enxergar quem não quer. Só não consegue enxergar quem não quer aceitar a medida de Deus para a nossa vida. E é interessante que hoje nós escutamos na primeira leitura que ser cristão não é ter uma religião apenas. Ser cristão não é formar uma igreja apenas. E muita gente acha que é isso, né? Ser cristão é você estar na igreja, participar na igreja. É também isso, mas é muito mais. Ser cristão é um modo de viver. Um modo de viver que eu não sou obrigado a viver. Que eu não sou obrigado a fazer aquilo que Cristo me pede. Eu faço porque eu amo. Eu vejo muita gente se incomodar com aquilo que a igreja diz, com aquilo que a igreja ensina, com aquilo que a igreja partilha conosco. Um monte de gente se incomoda e se revolta. Se você não quiser cumprir, não cumpra. Mas saiba que você não vai estar sendo cristão. Saiba que você já está condenado, porque quem não crê em Jesus já está condenado a viver uma vida de tristeza. Ah, mas eu sou muito alegre, eu não preciso da igreja nem de Cristo para ser alegre. Eu vou dizer a você uma coisa, irmão, a sua alegria ela passa. Como a flor que é cortada pela manhã e de tarde ela seca. Mas aqueles que creem em Jesus, creem no nome de Jesus, esses são salvos. Salvos de si mesmo, de ficar olhando para o seu umbigo, salvo de suas más ações, salvos de sua escuridão, de suas doenças psicológicas, internas e espirituais, piores do que o coronavírus. Hoje, alguém me perguntou se eu tenho medo da doença coronavírus, eu disse que não. O que eu tenho mais medo é da doença indiferença. Porque o coronavírus a gente consegue perceber que ele é mortífero, mas a indiferença, ela é terrível. Ela é algo horroroso aos olhos de Deus e aos nossos olhos também. Eu tenho muito mais medo da falta de caridade. Eu tenho muito mais medo da língua grande. Eu tenho muito mais medo do mal que muita gente se faz a si mesmo, porque o vírus ele está fazendo aquilo que ele faz, que é entrar dentro de nós, infectar-nos e inflamar-nos inteiro, e isso aí causa a nossa morte. Mas a indiferença que está aí no nosso meio, de pessoas que não são iluminadas pela vontade de Deus, mas são iluminadas pelo poder e pelo dinheiro. E aí você vai no posto tomar a segunda dose da vacina, não tem vacina. Olha que tristeza. Ah, onde é que é isso? Ninguém precisa saber onde é que é. Mas isso acontece. De saber que tem gente fingindo que está aplicando vacina nos outros e é água com açúcar. Gente roubando. Oh, que tristeza. Como o ser humano pode ir tão baixo sem Deus? Porque uma pessoa que faz isso, ela está totalmente imersa nas trevas. E ela está totalmente condenada. Não é que Deus vai dar o inferno para ela, não. Isso aí eu acho que até pouco. Mas ela mesma se condena diante dos seus irmãos. E meus irmãos e minhas irmãs, para a gente ouvir essa palavra do Evangelho, para a gente aprender isso aqui, é preciso ter muita fé em Deus. E acreditar que estas palavras, elas não são palavras jogadas ao vento, elas são palavras de salvação, que traz a nós saúde interna. Talvez essa palavra do Evangelho não seja eficaz para curar doenças, mas ela cura um coração indiferente. Ela cura um coração que só se preocupa com si mesmo. Ela cura um coração que está totalmente imerso na escuridão e faz a vida resplandecer. Como está dito no livro de Apocalipse, desperta tu que dormes, e a luz do Senhor te encherá de esplendor.
Imaginem vocês se nós, ao aproximarmos dessa luz, se nós, ao vermos essa luz, pudéssemos, irmãos e irmãs, dizer assim: Senhor, eu não entendo. Senhor, ainda existem trevas no meu coração, mas eu confio, porque eu sei que quem crê em Ti é salvo por Ti. E aí vai aumentando em nós a fé, não é? Muita gente quer aumentar, fica pedindo a Deus: Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá fidelidade. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E nós temos que pedir: Senhor, é fraca a minha fé, aumente minha fé. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e eu serei salvo. Nós precisamos dizer isso para Jesus, porque ainda dá tempo. Hoje, lendo um pouquinho sobre a vida eterna, gente, eu fiquei maravilhado com a palavra que estava dizendo lá, dizendo assim: nós precisamos fazer com que valha a pena a nossa vida, porque Jesus, Ele deu sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. O céu foi feito para nós. Imagina vocês, o Deus que nos ama de toda maneira, constrói um céu para nós. Que Deus não precisaria de céu para viver, né? Deus é tudo, Deus é maravilhoso. Ele constrói o céu para nós. E muita gente desdenha desse céu e não quer esse céu. Que é muito mais triste, não é? Às vezes morrer de coronavírus é tão melhor do que morrer nas trevas. Morrer condenado por não saber viver. Nossa, tanta gente que a gente está enterrando, pessoas tão boas que souberam viver e que a gente chora, mas tantas outras que a gente enterra também que não souberam viver nada e não aprenderam nada com essa vida. Que tristeza, meu Deus! Mas que alegria quando a gente pode enterrar alguém e dizer assim: esse fulano viveu intensamente a sua vida. Ah, meu Deus, quando que nós vamos entender essas palavras, hein, irmãos e irmãs? Quando que nós vamos conseguir entrar e dizer: Senhor, eu me alegro, Senhor, que o meu rosto não se cubra de vergonha, porque eu acredito em vós, sede o meu advogado, como nós lemos no Salmo hoje: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Quem é esse infeliz? É você, sou eu. Que não tem felicidade que não englobe Deus. Se sua felicidade, ela está sem Deus, você é infeliz. Agora, se a sua infelicidade contém Deus, é só uma maquiagem que o demônio coloca, mas você é feliz. Não precisa ficar reganhando dente para todo mundo. Não precisa. Tem gente que está aproveitando, né, colocando aquelas lentes de contato nos dentes para ficar com os dentes bonitos, para na hora que ri, todo mundo perceber. O que adianta se por dentro está tudo cariado? É aquilo que Jesus diz: sepulcros caiados. Vocês por fora parecem muito bonitos, mas por dentro estão cheios de podridão. Gente, me dá uma vergonha de ver o que está acontecendo no nosso Senado, no nosso cenário político, no nosso cenário, às vezes, da política pequena, das nossas pequenas cidades. Dá tanta vergonha de dizer que eu sou brasileiro e que existe um gigante que precisa acordar para poder botar esse Brasil no rumo. Dá tanta vergonha a gente ligar para um amigo que mora lá na Islândia e ele dizer que lá está todo mundo vacinado e aqui a gente está brigando até hoje. Meu Deus do céu, que vergonha que eu tenho de ser brasileiro. Agora dá vergonha, eu queria voltar para Sicília, morar lá na Sicília. Meu Deus do céu. Mas nessa infelicidade, Deus ainda nos ama e a gente tem que confiar nele, que vai botar juízo na cabeça desses que podem trazer a vacina para nós, que possa botar juízo na cabeça desses que nos governam, para parar de brigar entre si e começar a vacinar o povo.
Hoje, mais uma baixa no número de vacinas, que vergonha que eu tenho. Isso não é política. Eu não sou contra ninguém, nem a favor de ninguém. Mas, sinceramente, senhor presidente, se o senhor puder me ouvir, eu sei que não vai chegar, mas muita gente que me ouve, às vezes, fica defendendo o presidente, acusando os outros. Para de defender quem está errado. Seja corajoso de dizer, está fazendo errado sim, eu preciso ver o erro. Nós estamos morrendo por falta, não de dinheiro, mas por falta de governo. É muito envergonhador isso, gente. Nosso Brasil é tão rico. E olha, o que Jesus está nos dizendo, meus irmãos, isso é um jeito de viver. Eu não posso pensar, pronto, eu estou vacinado com minhas 2 doses, agora que o mundo exploda. E a gente está escutando isso para a rua fora. Pessoas que estão vacinadas agora acham que podem sair sem máscara para a rua. Pensa no seu irmão, camarada, que ainda não foi vacinado, você pode matá-lo. Pense no seu irmão, pense no padre que não se vacinou ainda e que vai esperar chegar a hora dele, mas está demorando tanto porque a incompetência é demais. Incompetência de quem deveria olhar pelos mais pobres. Quanta gente passando fome, meu Deus do céu. E ser cristão é um modo de viver. Isso não é comunismo, isso não é política. Os imbecis começam a dizer que está fazendo política no altar. Isso não é política, isso é exigir direitos que nós temos. Isso é ser iluminado pela luz de Jesus e não ter medo de dizer, como os apóstolos não tiveram. Medo de dizer, Jesus é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação, mas Ele conta com os que estão à frente de nós. Por isso que todos os dias eu levanto e digo, Senhor, olhe pelos nossos governantes, dê a eles inteligência, porque se o Senhor me der força, eu mato todo mundo. Não dá força para mim não, mas dá inteligência para eles, que eu sou capaz de cortar eles na vara, pelo amor de Deus. E a gente sabe, né? Este infeliz grita a Deus hoje e é ouvido. E é isso que nos dá a certeza, olha, pode nos bater, pode nos xingar, pode fazer tudo conosco. Nós somos pobres, somos pisados, sim, mas Deus ouve a nossa prece. Ele escuta. Muitos dos nossos têm morrido. E a maioria dos que morrem são pobres, porque não tem condição de pagar, por exemplo, uma clínica para ficar 1 mês respirando com respirador fora do corpo. Não dá vergonha? A diferença que existe entre as pessoas? Não dá vergonha, às vezes, você deixar sua mãe bem no quarto e na hora que você chega em casa, você recebe uma ligação que ela morreu, que ela foi tirada do CTI, porque melhorou um tiquinho para colocar outro no lugar? É vergonhoso e entristecedor isso. Entristece a gente. Pessoas que deveriam estar conosco hoje e não estão mais por irresponsabilidade. Minha e sua também. Quando eu saio sem máscara, quando você sai sem máscara, quando nós deixamos de usar o álcool gel, olha, ser cristão é um modo de vida, é se importar com o outro. Nos importemos uns com os outros. Não pense que você está salvo, não, meu irmão. Se você já foi vacinado, que você está livre, você está vivendo uma pandemia ainda. E Deus permita que você não tenha nenhuma dificuldade e não tenha que chorar a morte de ninguém da sua família. Deus permita isso, porque a gente confia em nosso Senhor e sabe que existem muitos que estão sendo sacrificados para que eu esteja com vida e você também esteja com vida. Será que a gente não poderia valorizar essas pessoas? Fica aí, hoje, esse apelo de Deus para nós, não é meu apelo.
Quem sou eu para cobrar alguma coisa de alguém? Mas a primeira leitura hoje nos diz: o modo de viver do cristão tem que ser diferente. E eu não conheço ninguém aqui, pelo menos de perto, que seja de outra religião. Conheço só cristão. Não conheço nenhum muçulmano, nenhum judeu. Não conheço, só cristão. Então vamos viver a vida que Jesus pediu e deixar de lado essas coisas que não prestam e começar a gritar a Deus para que a gente possa ser ouvido.